Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer um pouco de revisão, nós vamos revisar aqui produtos notáveis, todos aqueles produtos notáveis, também circunferência, ver a diferença de circunferência para círculo e também fatorar polinômios. Então convido vocês a permanecer aqui na nossa aula e ficando aqui você vai entender todos esses conteúdos de uma maneira bem simples e prática. Então pessoal, fazendo aqui a nossa revisão, nós temos a primeira questão, que é completar, utilizando as regras dos produtos notáveis. Nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos, nós temos aqui o quadrado da diferença de dois termos. Então a gente aprendeu que para a gente calcular o quadrado da soma de dois termos, basta a gente usar o quadrado do primeiro termo, Nesse caso aqui o primeiro termo é o 2a, e já vou colocar ele aqui, 2a ao quadrado, já está lá, mais duas vezes o primeiro termo, que é 2a, vezes o segundo termo, O segundo termo é o b. Então, vezes b. Mais, a regrazinha diz, quadrado do segundo termo. O segundo termo é o b, já coloca aqui o b, e aí nós já temos aqui a nossa, já completamos aqui a nossa questão. Na letra b, nós temos o quadrado da diferença. Então, como se calcula? Eu tenho que saber primeiro quem é o primeiro termo. O primeiro termo é o 3x. Segundo termo, 2y. Aí é só a gente usar quadrado do primeiro termo. Então, já coloco 3x, que é o primeiro termo, ao quadrado, Já está o quadradinho aqui só no ponto. Menos duas vezes o primeiro termo. O primeiro termo é o 3x. Vezes o segundo termo. Segundo termo, 2y. Mais quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2y. Então, já coloco 2y ao quadrado, Que já está aqui. Agora, a gente já completamos, Vamos agora para a nossa questão de número 2. Nossa questão de número 2 é uma questão de marcar. Ele quer que você identifique o quadrado da diferença de dois termos. Então, eu já vou circular aqui a palavra diferença, que é igual ao quadrado do primeiro termo, menos, já vou marcar também o menos, duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Qual dessas expressões? Então, nós vamos identificar. Primeiro, por que não é a letra A? Porque a letra A, nós temos o quadrado da soma, que é mais. Estamos procurando diferença. Por que não é a letra C? Já estou logo pulando, Porque na letra C nós temos o produto. O produto, está aqui o vezes, da soma pela diferença de dois termos. E por que não é a letra D? Porque também na letra D nós temos o quadrado da soma, sobrando apenas a letra B, quadrado da diferença, diferença menos. Então, a questão 2, a resposta é a letra B, ok? E a gente pode até seguir aqui o passo a passo, que ele vai orientar como ele foi resolvido, ok? Então, essa é a questão de número 2. Na nossa questão de número 3, ele diz o seguinte. Utilizando o que você aprendeu, sobre o produto da soma pela diferença de dois termos, calcule. E então, o que é que vocês aprenderam já? Acho que vocês aprenderam que para a gente calcular o produto da soma, está aqui produto, da soma pela diferença de dois termos, que o primeiro termo é 5, o segundo termo é A, nos dois, tudo é o mesmo primeiro e o segundo termo, é muito simples, basta você fazer o seguinte, basta você pegar o quadrado do primeiro termo, quem é o primeiro termo? 5, coloca ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Segundo termo é o que aparece na segunda ordem aqui, que é o A. Então, coloca-se A ao quadrado. Aí a gente só resolve. 5 ao quadrado, 25, menos A ao quadrado, permanece A ao quadrado, porque não sabemos o valor de A. Muito bem, agora vamos para a letra D. B. Na letra B, nós temos o primeiro termo, 2A e o segundo termo, Y. Também ele é um produto, está aqui a multiplicaçãozinha, Primeiro termo é 2A, segundo termo Y. Aqui também, gente, 2A e Y. Como se resolve? Quadrado do primeiro termo. Então, já pego o primeiro termo, coloco ao quadrado, menos quadrado do segundo termo. Segundo termo está aqui, coloco ao quadrado. Agora, a gente só calcula. Então, vou pegar 2A ao quadrado e calcular. 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado permanece A ao quadrado. Menos Y ao quadrado, não tem valor, Permanece, repete, Y ao quadrado. Na letra C, nós temos A mais 5 vezes A menos 5. Quem é o primeiro termo? A. Segundo termo? 5. Também, tá vendo?
Agora é só usar a mesma coisa que nós usamos aqui nas questões anteriores. Quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A. Menos. Quem é o segundo termo? 5. Então, coloco 5 ao quadrado. Agora a gente calcula. A ao quadrado permanece, a ao quadrado menos o 5 vai ser igual a 25. Na letra D, 3A vezes 3 menos A, a mesma coisa. Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Então, vou colocar 3 ao quadrado menos A ao quadrado. Agora é só calcular. 3 ao quadrado, 9, menos A ao quadrado permanece A ao quadrado. Ok, gente? Então, vamos agora para a nossa questão de número 4. Então, na nossa questão de número 4, qual é o polinômio que encontramos quando multiplicamos, né, 5A mais 2B por 5A menos 2B? Gente, quando a gente fala em multiplicar, isso aqui é um produto, ó, uma multiplicação. Então, é igual ao produto que a gente acabou de fazer, né? Que é o produto da soma pela diferença. Como é que se resolve? Ó, professor, já aprendi. Primeiro termo, 5A. Segundo termo, 2B. Então, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo, né? 2, a gente já coloca ao quadrado. Agora é só calcular. 5 ao quadrado, 25 a ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4, b ao quadrado, b ao quadrado. Então, aqui nós temos esse polinômio, que é o resultado dessa multiplicação. Vamos agora fazer a questão de número 5. Na questão de número 5, gente, use uma multiplicação de dois fatores, né? Dois números, e escreva cada um dos números de duas maneiras diferentes, como está no exemplo. Por exemplo, o número 20 foi escolhido duas multiplicações, 2 vezes 10 ou 4 vezes 5. Ó. Tá aqui duas multiplicações, a mesma coisa, todos são dar 20. Então, na questão 15, você também vai fazer isso, você vai escolher duas multiplicações de dois fatores. Eu posso escolher, né, são várias opções, então eu posso escolher 1 vezes 15, dá 15. Ou eu posso escolher 3 vezes 5. Fica a critério de vocês. 200. Ah, tem várias maneiras de se achar um produto para dar 200. Ah, professor, vou colocar 2 vezes 100. Ótimo. Mas eu também posso colocar outras maneiras. Eu posso colocar 4 vezes 50. Show, dá 200. O 60. Então, também várias maneiras. Queremos só duas. Posso colocar 1 vezes 60. Ou também eu posso colocar, gente, né, 2 vezes 30, ou 30 vezes 2, são várias maneiras. 1000, eu posso colocar 10 vezes 100, dá 1000. Posso colocar 2 vezes 500, e aí você vai usar as maneiras que você quiser, tá? Para responder essa questão aí. Vamos agora para a questão de número 6. Olha aí, gente, novamente o produto, né? O produto da soma pela diferença. Então, A mais B vezes A menos B vai ser isso aqui, ó, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, né? Primeiro termo A, segundo termo B. Então, se você tiver A ao quadrado menos B ao quadrado, ó, é exatamente o da questão, você vai escrever isso aí na forma de uma multiplicação, por exemplo. Então, o que ele quer que você faça, né? Ele quer que você escreva isso aqui na forma de uma multiplicação. Então, o primeiro termo é esse, que é o segundo termo. Então, eu vou pegar A mais B vezes, novamente, agora o contrário, né? A diferença, A menos B. Então, agora eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado. O polinômio, os termos que se multiplicaram, né? Foi exatamente o x e o y. Então, ele se multiplicou, ó, x mais y vezes agora a diferença, x menos y. Eu tenho r ao quadrado menos s ao quadrado. Primeiro termo é o r, segundo termo é o s. Então, eles se multiplicaram. A soma, que foi r mais s, pela diferença, r menos s. Então, é só você observar, né? É só você colocar aí, ó, a soma pela diferença. Então, você tem w ao quadrado menos m ao quadrado. Então, a multiplicação é da soma do primeiro termo, né? O primeiro termo é o w, mais m vezes a diferença, w menos m. Então, isso é o produto, né? A multiplicação aí, que na verdade ele é um produto notável aí, que é o produto da soma pela diferença. Ok, gente? Bem simples essa questão 6, né? Na questão de número 7, nós vamos relembrar alguns termos de uma circunferência, tá? Então, vamos identificar, por exemplo, aqui 0 até o A. Esse segmento aqui, gente, é chamado de raio. Beleza. Então, esse segmento do B até o C.
esse segmento aqui ele é chamado de corda. Do B até o D, nós temos do B até o 0, um raio. Do 0, né, até o D, nós temos outro raio. Então, do B até o D, como ele passa pelo centro, ele é chamado de diâmetro. Então, na letra A, ele quer saber qual segmento representa o diâmetro. Acabamos de falar, né? É o segmento BD. Aí eu coloco aqui, ó, um tracinho em cima, que é exatamente essa corda, né, que também é chamada de corda, que passa pelo centro. Na verdade, ela é a maior, porque ela passa pelo centro. E aí ele também quer saber na letra B, o segmento BC. Vamos caçar o BC, está aqui, ó. BC. É uma corda? Sim, acabamos de falar, né, que esse segmento é uma corda, né? Então, esse segmento é uma corda. Nós temos também aqui, por exemplo, se eu quisesse representar esse segmento, seria o arco. Se eu quisesse representar esse segmento aqui, ó, seria uma semicircunferência, né? A metade aí de uma circunferência. E aí, galera, nós temos vários termos que aparecem aqui em uma circunferência. Espero que vocês tenham entendido para a gente passar para a questão de número 8. Temos agora a questão de número 8. Calcule a área de um círculo que tem raio 6 centímetros, né? É como se fosse isso aqui. E o raio, isso aqui, fosse 6. Beleza. Aí ele pede para a gente lembrar, né? Lembre-se que a área do círculo é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, a gente vai calcular a área desse círculo. Então, quem é o raio? O raio é 6. Beleza. Quem é o π? 3,14 vezes 6 ao quadrado. Então, basta a gente agora fazer os cálculos. 3,14 vezes 6 ao quadrado é 36. Então, quem é a área desse círculo? Nós vamos multiplicar agora 3,14 vezes 36. Então, multiplicação normal, né? 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. E 6 vezes 3 dá 18. Coloca aqui o 18, beleza. Agora vamos para o 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, 3 vezes 1, 3. E 1, 4. E 3 vezes 3, 9. Somando agora os valores, temos 4. 8 com 2, 10 vai 1. 1 mais 8 dá 9. 9 e 4 dá 13. Vai 1. 1 mais 1 mais 9 dá 11. Beleza. Agora, colocando a vírgula, ó, nós temos duas casas à direita da vírgula, também vai ficar duas casas. Portanto, a nossa área aqui é de 113,04. Trata-se de centímetro. E aí eu não posso esquecer que ela é centímetro quadrado. Então, isso é maneira, né? É a área desse círculo. Agora, vamos para a questão de número 9. Na questão de número 9, ele diz que o raio é o segmento de reta que une o centro, né? Está aqui o centro, a qualquer ponto da circunferência. Então, se eu pegar daqui para cá é raio, desse centro para o B é raio, centro para o D é raio, ou para qualquer outro ponto da circunferência. Ele diz o seguinte: qual é o raio de uma circunferência que tem diâmetro de 120 centímetros? O que seria o diâmetro? O diâmetro seria isso aqui, ó. Então, o que eu observo? Que em um diâmetro, gente, em todo diâmetro, nós vamos ter 2 raios. Então, para que a gente possa descobrir que é um diâmetro, é muito simples a gente entender agora. Então, eu posso até dizer, ó, que 2 raios é igual ao diâmetro. Então, 2 raios é igual. Quem é o meu diâmetro? 120. Beleza. Então, o meu raio, usando aqui uma equaçãozinha, é igual ao 120 dividido por 2. Então, o meu raio é igual a 120 dividido por 2, 60. O trabalho é de centímetro, a nossa unidade. Então, nosso raio aqui é 60 centímetros, ok? Na verdade, o raio é a metade, né? É a metade de um diâmetro. Então, gente, essa é a nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido, né? E revisado, aprendido novamente, quem ainda não tinha aprendido, esses conteúdos que eu falei lá no início. Um abraço, fiquem todos com Deus.